Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Manuel, pra quem não me conhece, tá? Eu vejo muita gente perguntando, né, tanto pra mim quanto nos grupos que eu frequento, quando que é o momento ideal pra pessoa que começou a estudar programação procurar a sua primeira oportunidade no mercado. Então, pessoal, antes de mais nada, eu não vou focar muito em olhar pra câmera, então talvez fique um negócio meio estranho, porque eu não vou ficar olhando assim, eu vou ficar olhando para o visual aqui, né, do meu celular, que eu tô gravando com o meu celular, porque eu me sinto mais confortável assim, tá? Peço desculpa. O intuito do vídeo também não é que eu fiquei, tipo, fazendo algo muito profissional. A minha ideia aqui é ajudar quem precisa de ajuda, e não fazer algo perfeitamente perfeito, sendo que eu não vou estar muito confortável. Como eu estava dizendo, muita gente sempre tem, né, essa dúvida: quando que eu devo ir atrás da minha primeira oportunidade? A partir do momento que eu comecei a estudar programação, fiz uma migração de carreira e etc e tal. Eu parto do pressuposto que é o seguinte: a gente tem que sempre ter umas variáveis guardadas na nossa vida. Isso vai servir não só para esse tema aqui, mas para tudo na tua vida. Você sempre tem um não, correto? Então guarda isso numa variável. Você tem sempre um não. Você vai buscar só o sim. E outra variável quando se trata de emprego é que quem tem que dizer se você é capaz ou não para a vaga não é você, mas sim quem está te entrevistando. Sim, um cara lá que vai avaliar seu teste técnico. Então, essas pessoas que são responsáveis de dizer se você é capaz ou não, não você. Porque o que existe muito quando a gente inicia nossos estudos é a autossabotagem. A gente gosta muito de se autossabotar. Porque é muita informação, a gente não consegue ter o mesmo desempenho que uma pessoa experiente que tem 5, 10 anos de experiência vai ter, né? A gente não tem o mesmo desempenho que eles. Então, obviamente, a gente começa a achar que a gente não é programador. A gente quer, de alguma forma, programar da noite pro dia super bem, sabe? Tipo, nossa, vou começar agora, amanhã eu vou estudar, vou passar o dia inteiro estudando. A semana inteira estudando. Semana que vem eu vou estar programando feito um sênior. Não, isso não vai acontecer. Tu não vai chegar nem a codar como um júnior, imagina como sênior. Então, entendeu? Então isso precisa de um tempo, né? Pra você ir se adaptando e as coisas irem fluindo. Então é o seguinte: a ideia é que você sempre seja honesto, né? Seja honesto consigo mesmo. Cara, é assim, é muito importante você entender que somos humanos. Entendendo isso, é incrível como tudo na tua vida pode ser transformado de uma forma mais simples. Não sei se você já parou pra pensar, tá? Assim, vamos focar aqui. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu vou falar da maioria das pessoas que eu conheço e que estão à minha volta. A maioria delas, se não todas, tem o hábito, em alguns momentos, de mentir pra si mesmo. Mentir pra si mesmo é assim: eu não sou capaz. É um exemplo de mentira. Por quê? Você já tentou pra saber se realmente não é capaz? Aí a pessoa vai falar: não. E como é que tu sabe? Ah, porque eu acho. Então, se você acha, você não tem certeza, entendeu? Então, a gente tem muitas vezes essa mania de mentir pra nós mesmos. E aí, a gente fala assim: eu não sei JavaScript. E o cara sabe JavaScript. Ele sabe o necessário ali pra entrar na vaga, ele sabe. Só que ele mente pra ele mesmo dizendo que ele não sabe. E aí, ele fica buscando a segurança de fazer uma aplicação JavaScript funcional, como um pleno, como uma pessoa que tem experiência na área, sabe? E não é necessário, tão necessário isso. É legal você, tipo, codar igual um sênior, um pleno. Mas quando você está iniciando, você tem que entender que teu código é de uma pessoa que está iniciando. Ele não tem não é um código com a mesma maturidade de uma pessoa que tem 5, 10, 15 anos de experiência na área. Entende? E aí você não pode dizer que você não sabe só por conta disso. Então, você tem que ser sincero contigo mesmo. Você começa pelo fato de você estar estudando, entende? Coloca na tua cabeça que você está estudando, então você está aprendendo. Então, quando você vai numa vaga e tem lá dizendo que precisa que você precisa saber HTML, CSS e JavaScript, você já está apto para a vaga. Se tem uma vaga assim, você é um front-end, você já está apto para a vaga, correto? Ah, mas eu não sei tanto. Não, mas você usa essas ferramentas, você não usa, você não tem muita experiência. Isso não quer dizer que você não possa ganhar essa experiência, entende? Então, quando você vê: eu sou front-end, eu sei HTML, CSS, sei um básico, ali um básico do básico.
E ali na vaga não tem especificando se é básico, avançado, intermediário. Aplica. A variável lá com não você já tem. Você quer trocar aquele booleano lá de false para true. Ou seja, de não para sim. Correto? Então, só vai. Tipo, tu não vai perder nada. Muito pelo contrário, tu pode ganhar. Ganhar experiência se comunicando com outras pessoas em uma entrevista. Ganhar experiências em teste técnico. E, tipo, isso tudo só aumenta, sabe, suas skills, né, suas soft skills. Então, e no teste técnico, sua habilidade técnica também aumenta. Então você não perde nada, muito pelo contrário, você só ganha. Então, quando você pensa em qual é o momento ideal, quando você souber criar ao meu ver, tá? E aí vai variar também da vaga, mas a partir do momento que o cara consegue manipular um botão, manipular um campo de input, um formulário, pra mim o cara já consegue fazer alguma coisa, já consegue trabalhar em algumas atividades, algumas tasks ali diárias, ele deve conseguir fazer entregar alguma coisa. E o que ele não sabe, ele vai complementando, estudando, pesquisando, baseado na necessidade dele. Então, tipo, aí vai depender da necessidade da vaga que ele vai estar aplicando, correto? Então, se a vaga não pede uma pessoa muito experiente, se ela abre espaço para uma pessoa que está iniciando, obviamente ela vai pagar menos, mas você vai ter espaço para aprender e você vai conseguir sim entregar resultados. Quando eu vou agora trazer um pouco do que aconteceu comigo quando eu consegui meu emprego, tá? Meu primeiro emprego. Quando eu iniciei a estudar, né? Quando eu iniciei meus estudos com programação, com desenvolvimento, eu vinha já de um outro curso superior que era processos gerenciais. E nele a gente aprende muito a refletir movimentos, refletir o que a gente fala, como que isso pode soar, tudo baseado em estratégias de mercado, enfim. Então, quando eu comecei a descobrir a programação, eu parei, antes de entrar realmente com essa estudar, eu parei, refleti, fiz uma lista, não sei se eu tenho hoje, se eu tiver uma hora eu vou tentar achar e fazer um vídeo e mostrar ela, mas eu fiz uma lista, eu coloquei nessa lista coisas positivas que as pessoas fazem funcionam e coisas negativas. E eu frisei muitas coisas negativas, o que as pessoas fazem de negativo que prejudicam ela a conseguir a primeira oportunidade, entendeu? E eu segui muito isso para não errar com as coisas que os outros já erraram. Então fiz uma pesquisa grande antes e tudo mais. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que enquanto eu estivesse estudando, né, antes de entrar no mercado para trabalhar, eu estaria trabalhando para mim mesmo. E é uma mentalidade sutil, mas que funciona. Se você colocar realmente, internalizar isso, vai funcionar. Trabalhar para mim, eu sempre trabalhava para mim mesmo. Então eu tinha horário para acordar, então eu acordava às 5, 7 da manhã. No início era 7 da manhã, depois eu comecei a mudar para 5. E ficava até as 9 da noite, de segunda a segunda, ou seja, eu não ganhava folga. Eu tinha muito isso. Na verdade, nos domingos de tarde eu saía pra tomar milkshake, tá? Então, sempre. Todo domingo de tarde eu saía pra tomar milkshake, mas já voltava a estudar. E eu tinha isso na minha cabeça, que eu tava trabalhando pra mim mesmo. Então, eu tinha que entregar resultado. Entregar resultado pra mim era o quê? Era projetos no GitHub, projetos bobos, simples. Mesmo que fosse assistindo alguém codar e eu codar junto com uma pessoa ali enquanto assistia. No início fiz muito isso. Hoje eu não faço mais porque, já consegui uma bagagem que eu bato cabeça, eu sofro, mas eu consigo desenvolver as coisas, sabe? Então já não preciso ficar copiando, mas fiz muito isso antes. E daí eu entregava conhecimento, né? Além dos projetos eu tinha que ter, eu tinha um caderno, até eu rasguei um monte de folha de caderno que eu tinha, de um monte de anotação que eu fiz quando eu estudei API Hash, etc. Aí eu arranquei as folhas, deixei tudo livre, porque eu comecei uma nova jornada de estudo na minha vida, e daí eu precisava de um caderno, eu não queria comprar um caderno novo, como ainda tinha páginas, eu arranquei as que estavam escritas, e que eu já tinha internalizado os conceitos, e deixei o caderno meio que só com as páginas novas para me preenchendo agora com a nova jornada. Durante aquele processo que eu não tinha meu emprego, eu estava trabalhando, e como trabalho a gente tem obrigação. E por eu ter uma obrigação de entregar resultado para mim mesmo,
Eu era meu próprio chefe, eu não queria receber uma bronca minha mesmo, entendeu? Não sei se vocês conseguem visualizar tudo isso, mas eu sei que funcionou. No final eu consegui minha primeira oportunidade. Depois eu tive uns processos de burnout que aconteceram, né? Burnout é, pra quem não conhece, eu não sei se estou pronunciando perfeitamente, porque o meu inglês não é, né, dos melhores, mas não vem ao caso, mas burnout é quando você se sabota. Então eu comecei a me sabotar, acreditar fielmente que eu realmente não sabia de nada, de tipo a ponto de chorar e ficar mal, ficar um dia sem estudar. Acho que o máximo que eu fiquei sem estudar foi uma semana, mais ou menos. E eu me arrependo porque é uma semana que eu perdi aí, né, eu deixei de evoluir. Mas eu acredito também que talvez eu tenha evoluído de outras formas. E, e basicamente é isso, gente. O que eu digo é, trabalhe para você mesmo, se dedique, e quando você vê uma oportunidade, entenda sempre que o não você já tem. E que quem tem que dizer para você se você é apto ou não para a vaga não é você. É o recrutador, é o cara que está fazendo a avaliação do seu teste técnico. É ele quem tem que dizer, não é você. E acredite, você não sabe se você realmente está preparado. Você nunca vai saber. Se você ficar esperando para aplicar a vaga só para quando você estiver realmente dominando, você vai perder muito tempo, entende? E o mercado precisa de gente para trabalhar e não dá para você ficar perdendo tempo, entende? Então, eu posso estar errado, sabe? Com tudo isso que eu falei aqui, eu posso estar errado, mas é a forma como eu raciocinei, como eu visualizei tudo e eu tô contando essa experiência para quem está começando para tentar ajudar de alguma forma, mas eu posso estar errado em vários aspectos. E se você acha que eu estou errado também, você pode compartilhar, né, sua opinião nos comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou!